Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, que encontramos no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8. Assim está escrito: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Esse texto versículo, que acabei de ler, ele faz referência quando Josias foi entronizado rei para reinar sobre Israel, reinar em Jerusalém, e ele começou a reinar com 8 anos de idade, provavelmente debaixo da orientação de um tutor que pudesse estar orientando a cada momento até que ele atingisse sua maioridade e assumisse suas responsabilidades por conta. Mas aqui, Josias, com 8 anos de idade, ele começou a reinar. O reinado dele foi 31 anos sobre Jerusalém. Um reinado longo. E ele, desde o primeiro momento em que recebeu este encargo, ele procurou fazer o que era agradável ao Senhor, tirando do meio do povo de Israel aquilo que não agradava a Deus, procurando restaurar as coisas que tinham sido perdidas e estabelecer então, diante daquele povo, o contato direto com Deus, para que as bênçãos prometidas por Deus continuassem a ser derramadas sobre aquele povo. E quando eles estavam nesse trabalho tão importante, que ele encontrou muito trabalho por fazer. As coisas, quando Josias recebeu o reinado, não estavam lá muito bem, mas ele procurou fazer o que estava no alcance dele. Deus sempre tem alguém disponível para fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Embora que tenha que caminhar na contramão da maioria das pessoas, o importante é caminhar na direção de Deus. A direção de Deus sempre é a correta, é a melhor, é a certa, é a verdadeira e é que trará resultados. Caminhar com a maioria não vai trazer garantia de sucesso, de resultado, de resposta. Porque a maioria, infelizmente, pende para o lado errado. E muitas pessoas pensam que a maioria está com a verdade. E na maioria dos casos que nós observamos atentamente à luz da palavra de Deus, sempre Deus trabalha com a minoria. São aqueles que não se deixam levar pela onda do momento, mas se fixam numa vida de propósito, de princípios diante da presença de Deus, procura ouvir de Deus a sua orientação e a executam com alegria, com prazer, embora que com muito sofrimento, porque não será aceito pela maioria. Isso é comum. Você quer observar quando você está fazendo algo que agrada a Deus? É porque a maioria vai te rejeitar, vai te jogar pedras, vai te ignorar. Mas não importa. Fica firme no teu compromisso diante de Deus, demonstre diante dele a sua fidelidade, a sua sinceridade, o seu temor e disponibilidade. E deixa Deus te usar. O resultado depois vai impactar aqueles que estavam contrários à sua atitude. Mas faça o querer e a vontade de Deus. Não importa o que digam, ou se aceitem ou se rejeitam. Importa que Deus se agrade do seu trabalho. Então aqui, Josias, ele começou no 18º ano. Ele começou então a fazer um importante trabalho de uma reconstrução, de uma restauração, e começaram a procurar os lugares onde precisava fazer as melhorias, a reparação
do que precisava ser feito. E eles chegaram ao templo. E quando eles entraram no templo, o templo estava fechado, esquecido, abandonado. E o povo não estava nem aí para o templo. E olha que o templo era o centro da vontade de Deus. Deus empenhou-se por colocar ali o seu nome, os seus olhos e o seu ouvido. Quer dizer, o nome, os olhos, o ouvido e o coração de Deus estariam voltados diretamente para o templo. Mas o povo chegou a uma situação na vida que tudo isso foi desprezado. E eles passaram a viver a sua maneira, a sua moda. E pagaram caro por isso. E todas as vezes que eles entram por este caminho de desprezar o lugar, o centro da vontade de Deus, eles pagam caro por essa atitude. E aqui aconteceu desta maneira. Então, qual foi a descoberta? Quando eles chegaram no templo e abriram as portas do templo e começaram a observar o trabalho que deveria ser feito ali no templo, e certamente estava ali o escrivão e o sacerdote Ilquias e o escrivão Safã, que era quem ia fazendo as anotações. E o sacerdote era aquele que conhecia o templo, sabia das coisas como ali estava, mas que, porém, eles não estavam utilizando o templo para adoração a Deus. E lá no templo, eles tinham deixado o livro da lei. E observe a expressão, como é que um povo escolhido por Deus, separado por Ele, orientado por Ele, Deus deu a lei, Deus deu a orientação, Deus deu todo o necessário para que eles observassem e seguissem a orientação de Deus para que fossem vitoriosos em todos os sentidos e permanecessem firmes na presença do Senhor e ninguém os tirasse da sua terra. Mas eles desprezaram isto e agora o manual, o livro da lei que Deus mandou Moisés escrever e deixar às pessoas para que eles não se desviassem do Senhor, eles o deixaram como que esquecido dentro do templo. E lá ficou o livro da lei do Senhor. Então ninguém mais ouvia falar da lei do Senhor. Era como que uma coisa que não existia mais. E quando o sacerdote Ilquias entrou juntamente com Safã no templo, olha a expressão dele: achei o livro da lei na casa do Senhor. Poderia ser um momento de alegria, né? Mas aqui está se revelando uma tristeza, um desprezo, um desleixo. Por que abandonar o livro da lei, na casa do Senhor? E abandonaram a casa do Senhor, que era o templo onde Deus manifestava-se ali para aquele povo. Então veja a que ponto o povo pode chegar. E pensa que os nossos dias são diferentes? Não, de maneira nenhuma. Esta mesma situação acontece também em nossos dias. E o que ocorreu? Bem, quando Safã pegou o livro, ele leu o livro, ele deu a Safã, e Safã, então, ao pegar o livro da lei, que estava perdido na casa do Senhor, ele começou a ler aquele livro. E quando ele começou a ler, ele sentiu temor, porque o ponto em que eles abriram no livro da lei, que foi achado na casa do Senhor, moveu com as estruturas deles. E o que eles fizeram? Levaram ao rei. Quem era o rei? O rei Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade. Mas aqui certamente já devia estar com a idade um pouquinho mais além. Quando levaram este livro e entregaram ao rei e disseram que o livro da lei estava perdido dentro da casa do Senhor, o rei, então, passou a ouvir as palavras daquele livro, quando Safã estava diante do rei e começou, então, a ler.
E o que Safã disse? Safã disse assim, olha, o sacerdote Ilquias me deu um livro e Safã o leu diante do rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. O rei foi impactado pelas palavras do livro da lei do Senhor. Quando ele ouviu aquelas palavras. Então ele mandou que o sacerdote Aicão e Aquibor, Micaías e Safã, escrivão, e Asaías, o servo do rei, dizendo, agora o rei, quando ouviu aquelas palavras, ele sentiu temor. E ele encarregou estes homens de que eles fossem consultar ao Senhor. E aqui no versículo 13, ele diz assim, ó, ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo. Quer dizer, consulte ao Senhor a meu respeito e a respeito do povo que eu governo. Consulte ao Senhor, pergunte ao Senhor, fale com o Senhor, o que é que o Senhor tem para nós. Ide consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá acerca das palavras deste livro que se achou. Achou o livro na casa do Senhor, perdido. Que lamento, que tristeza, que desprezo, que relaxo com a lei de Deus. E quando abriu o livro e leu, estava lá uma mensagem de Deus. Ele decide perguntar acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor. O furor do Senhor se acendeu, ó. Grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. O rei temeu. E ele queria saber o parecer de Deus, porque a leitura do livro trazia juízo, acendeu furor, a ira de Deus para se derramar contra aquele povo. E quando a ira de Deus se manifesta, o povo é fulminado, é destruído. Mas ali estava um rei que temia a Deus e ele se comoveu com esta situação. E aqui ele diz, ide consultai ao Senhor por mim e por todo o Judá, acerca disso que está aqui. E eles então foram aonde? Eles foram a uma profetisa chamada Ulda. E quando eles chegaram lá na casa da profetisa Ulda, eles falaram com ela e foram perguntar sobre isto. E o que a profetisa disse? E ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O Deus de Israel. Dizei ao homem que vos enviou a mim. Quem tinha enviado aquela equipe para consultar ao Senhor? O rei Josias. O rei Josias. E ela diz, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Dizer o quê? Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que se leu o rei de Judá. Então, Deus abençoe, Luci. Então, estava aqui, aquelas palavras que foram lidas para o rei, Deus, através da profetisa Ulda, disse, isto vai acontecer. Este povo me deixou, me abandonou. Olha, porquanto me deixaram, queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra esse lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que eu disse, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste os teus vestidos e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor.
Deus abençoe, pastor Edinaldo. Pelo que, eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás juntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo este mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Observe aqui. Que atitude desagradável de um povo que tinha tudo para ter consigo a bênção de Deus. Mas desprezaram, abandonaram, ignoraram o livro de Deus. Deixou que se perdesse. E aonde o livro se perdeu? Dentro da casa de Deus. Mas Deus encontrou aqui um rei que, ao ouvir as palavras do livro, temeu. Mandou consultar ao Senhor. O Senhor disse, o povo vai ser destruído. A ira vai ser derramada sobre o povo. Mas ao rei que teve temor, que temeu diante da palavra, a este o Senhor Deus disse, e os teus olhos não vão ver este mal. A sua vida vai seguir, o seu reinado vai seguir, vai ter fim, você vai ser recolhido em paz. Mas depois de você, o mal virá sobre este povo. E eles irão sofrer. E como sofreram este povo? E como continua sofrendo nos nossos dias? Agora, o que tem a dizer isso com os nossos dias? Eu li, para quem chegou agora, eu li em 2 Reis, capítulo 22, o versículo 8. Mas o texto vai do versículo 8 até o versículo 20, que trata dessa trajetória que estamos relatando aqui. E hoje, o que é que acontece? A mesma coisa. O livro da lei está perdido na casa do Senhor. Mas na igreja tem tanta Bíblia, tem tanta coisa. Pois é, tem. O livro está lá, mas ele está perdido. Por que está perdido? Porque não se fazem uso do livro de Deus com temor, com reverência, com santidade, para a obediência, a mudança de vida e temor a Deus. Este livro está simplesmente significando, sabe o quê? Um paliativo. Porque nós temos a palavra, mas não abre, não fala, não ensina, não obedece, então não tem nada. Perdeu-se a palavra de Deus ao longo do tempo. Infelizmente, na maioria dos lugares, a palavra de Deus já não é mais prioridade. Outras coisas tomaram o lugar. A palavra de Deus é só um paliativo, para não ficar somente nas minhas palavras, para não dizer que não teve palavra de Deus. Vamos fazer uma leiturinha aqui, mas vamos fazer bem rapidinho, porque o tempo já não dá. Nós vamos fazer só para desencargo de consciência, mas nós não estamos interessados mais nesse livro, não. É esse o entendimento. E hoje já tem culto rosa, culto preto, culto vermelho, culto de tudo que é cor, culto disso, culto daquilo outro, culto daquilo outro. Tem o culto da palavra, que quando você vai lá, palavra mesmo que é bom, não tem quase nada. E estão dizendo, nós somos de Deus. Deus tem compromisso com a gente. Deus vai defender. Deus vai nos livrar. Ele é nosso Deus ou não é? Mas você se esqueceu de que você abandonou o livro do Senhor na casa do Senhor. A casa do Senhor, aqui na época do rei, era o lugar em que Deus disse, eu já fiz referência no início, Deus disse, quando a casa foi consagrada, o templo foi consagrado, Deus disse, nela estarão todos os dias os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração. O Senhor disse, estarão lá. E ele disse mais, e o meu nome também vai estar lá. Naquela casa que foi consagrada ao Senhor, e lá naquela casa está o livro da lei do Senhor. Mas não seguiram mais a casa do Senhor, não sentiram falta do livro, a casa ficou fechada, o livro ficou perdido lá dentro, não tinha mais direção. Quando eles foram fazer o reparo que encontraram, ficaram assustados. E o rei, quando viu as palavras, ficou
assustado. E disse, vai consultar o Senhor. Consulta por mim e consulta pelo povo. Então são duas respostas que ele precisava ter. Qual era o parecer de Deus para o povo e qual era o parecer de Deus para ele, o rei. E Deus disse, o povo me abandonou. O povo me desprezou. E esta palavra eu vou cumprir na vida do povo. Este mal vai vir. Mas e o rei? Não, o rei não vai ver o mal, porque o rei mostrou temor diante do Senhor. Você tem mostrado temor diante do Senhor? O livro da lei continua sendo aberto na casa do Senhor? Hoje a casa do Senhor somos nós. Deus mora em nós. Nós somos a habitação de Deus em espírito. O salão, o templo, a construção, o lugar é simplesmente um local para nós nos reunirmos. Porque o nome de Deus não está lá naquele local. O nome de Deus agora está invocado sobre a nossa vida. Nós somos a morada de Deus em espírito, a casa de Deus. Quando nos reunimos lá é para cultuar e adorar a Deus, e Deus se faz presente, porque ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E tem muita gente que às vezes chega ao absurdo, quando vai trancar a porta, e tranquei a porta e o anjo ficou preso, e tranquei a porta e Deus ficou lá dentro. Ficou não. E não tem anjo também lá dentro não. Se tem manifestação de anjo, é quando eu e você estamos reunidos como igreja de Deus, adorando a Ele, Deus pode mandar anjos, Deus pode se fazer presente entre nós. Mas terminou o nosso trabalho lá, nós vamos embora, o Senhor Deus vai conosco. Ele não fica lá não. Ele não é vigia de estrutura de concreto não. Ele é Deus acima do céu, da terra, de tudo que há. Tudo está debaixo das mãos poderosas de Deus. Então aqui, isso me comoveu de ver a que ponto o povo chega diante de Deus. Um povo que tem tudo para ser abençoado, para ser feliz, para ser vitorioso e despreza o mais importante, a palavra de Deus. Porque aqui, nós sempre costumamos dizer, é a boca de Deus falando com a gente. É o que Deus decidiu escrever, está aqui. E todas as vezes que nós vamos à palavra de Deus, é como se Deus estivesse à nossa frente nos falando isso aqui. E a gente não ouve, não discerne, não obedece, não toma sentido e fica de qualquer jeito. Mas o dia do mal vai chegar. Com certeza. E muita gente boa vai sofrer o mal. Sabe por quê? Porque desprezaram a palavra de Deus. Quem deveria colocar a palavra de Deus em prioridade, em destaque, diante do povo e alimentá-lo com a palavra de Deus, tem a deixado de lado. E trazem teorias, ensinamentos de outras fontes, de outros lugares, coloca diante do povo. Quando é isto, faz lá uma festa, um entretenimento, faz jogo, faz rifa, faz tantas coisas, menos adoração a Deus. E Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus vai cobrar, com certeza. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, mas ele também é um Deus que julga. Ele não se deixa escarnecer. Desprezar a palavra de Deus, abandonar a comunhão firme com Deus, é uma espécie de escarnecimento, de testar a Deus, de que o que ele disse negativo não vai acontecer, e a gente fica forçando a barra. E se cuide, porque acontece. Aconteceu para Sodoma e Gomorra, aconteceu para tantos lugares, para tantas pessoas, para tantos reinados, e por que não vai acontecer para nós? Nós precisamos voltar ao princípio de tudo. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Não podemos deixar a palavra de Deus se perder.
As pessoas não têm mais prazer na leitura da palavra de Deus, na meditação, na pregação. Ninguém mais se preocupa em trazer uma mensagem de Deus para o povo. É só promessa, 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 e o povo derrotado, em pecado, destruído, abominando diante do Senhor e recebendo promessa de Deus. Isso não é promessa de Deus não, isso é promessa de homem, e olha lá se não for do diabo. Quem quer andar bem com Deus não precisa correr atrás desse ou daquele. Aqui está. É só abrir e ler. Você vai encontrar tudo o que de Deus é importante, necessário para a minha e para a sua vida. Para nós caminharmos à luz da palavra de Deus. É esse o nosso ponto. Que tristeza. Abriu a casa do Senhor e ele diz, achei o livro da lei na casa do Senhor. O livro da lei, palavra de Deus, perdida dentro da casa de Deus. Deus abençoe, irmã Maria Cipriano. Será que você tem sido responsável por permitir que esta palavra se perca diante da casa de Deus? Ou você tem priorizado a palavra de Deus, tem aberto, tem explicado, tem orientado, tem instruído o povo, tem alimentado ele com esta palavra de vida, tem advertido sobre atitudes que desagradam a Deus? Tudo isso é preciso falar, o povo precisa ser ensinado. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E conhecimento aqui da palavra de Deus. Quando você deixa a palavra de lado, você faz com que o povo seja encaminhado para a destruição. Isso não é bom. Isso não vai passar impune diante de Deus. Que lamento. Amar a palavra de Deus é não deixar que ela se perca. É estar sempre atento, com os olhos voltados para ela, com o coração nela. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Um outro texto ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Antes de ser advertido, andava errado, mas agora guardo as tuas palavras. Como o jovem pode purificar o seu caminho, observando conforme a sua palavra? Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Mas por que eles andam na lei do Senhor? Porque eles leem, eles observam, eles são instruídos na lei do Senhor, eles são ensinados, a palavra de Deus é aberta diante deles, é feita a exposição, a explicação, ponto por ponto, o conselho da palavra de Deus. Ele é necessário. Então que possamos com essa reflexão pensar bem e que o nosso coração ele não se engrandeça em desprezar a palavra de Deus, mas que nós voltemos o nosso coração, o nosso olhar para a palavra de Deus. É o caminho de Deus para nós. Nós não vamos saber a direção de Deus se não buscarmos na sua palavra. É só nela, não é em outro lugar que tem direcionamento para o salvo, não. É na palavra de Deus. Então não feche o livro de Deus. Não coloque num canto, não deixe ele se empoeirar. E às vezes ele se perde nos templos, nas estruturas, porque ali é um templo, não é a casa de Deus. Casa de Deus é quem vai lá. Lá é um templo, é algo preparado para a realização de cultos. Mas a igreja é a que vai, é a viva, são as pessoas que vão, cultuam a Deus e voltam. Mas também em casa. Quem sabe você tem colocado a sua Bíblia numa estante ou num carro, mas não tem feito uso dela, ela está lá somente como um enfeite. Você não tem prazer nenhum de abrir a palavra de Deus.
ela está perdida dentro da sua casa. Você tem uma fonte de riqueza, de bênção de Deus, mas não está usufruindo, porque não tem prazer, não tem motivação, não tem alegria para buscar na lei do Senhor. Quando nós buscamos na lei do Senhor, na palavra de Deus, nós vamos encontrar advertências, orientações, repreensões e bênçãos de Deus para a nossa vida. Tudo isso está no livro do Senhor, a palavra de Deus. E aqui deixaram o livro ser perdido. Que tristeza, que lamento. Ó Senhor, livra-nos deste mal. E acorda em tempo ainda aqueles que já abandonaram a tua palavra. Faze com que eles voltem novamente e com pressa em busca da tua palavra, para que eles possam, em tempo ainda, recuperar o que se perdeu e se acertar diante da presença de Deus. Enquanto temos a palavra, façamos uso dela. Porque, Deus abençoe, irmão Celso, porque virá um tempo em que a palavra de Deus afirma: correrão de um lado para o outro em busca da palavra de Deus e não a encontrarão. Mas hoje nós temos a palavra de Deus, mas não temos vontade de ler, de obedecer, de conhecer a direção de Deus. E aí ficamos nesse marasmo espiritual, essa vida de pobreza, desacerto, envergonhando o nome de Deus. Nós precisamos voltar à palavra de Deus e com seriedade. Busque, está na tua mão. Ela deve estar também no teu coração. Não deixe a palavra de Deus se perder, se apagar da tua mente, da tua consciência, do teu coração. Alimente-se com a palavra de Deus, seja enriquecido espiritualmente, receba o favor de Deus na sua vida. E você, quando assim fizer, a promessa que Deus fez a Josias, ele faz a mim e a você: os teus olhos não verão o mal, você será levado à sepultura em paz. Mas não espere a manifestação da ira de Deus, porque quando ele começar, não adianta pedir perdão, não adianta correr aos pés dele, porque uma vez que ele determinou, acontecerá. Não tem como voltar atrás. O tempo é agora. A oportunidade é agora. A longanimidade de Deus é o tempo que estamos vivendo, é o tempo que Deus está nos dando para ver se nós nos acertamos, se nós nos consertamos diante dele. Cada dia nós teríamos que ser melhores do que antes, e está acontecendo o contrário. Cada dia nós estamos ficando piores do que antes. Mas a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não começa brilhante e depois vai escurecer. Não, nós estávamos no escuro e encontramos a luz, e cada vez que vamos caminhando por ela, ela vai iluminando mais, vai clareando mais, vai abrindo mais a mente, o entendimento. E essa luz é a palavra de Deus para mim e para você. Pense sobre isto. O livro da lei perdido na casa do Senhor. Que possamos reparar isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.